nós temos-nos vindo a preparar para todos estes tempos e para os tempos futuros para sermos de facto mensageiros da esperança. Sabemos que temos pedia à Isabel ou ao Jorge para projetarem algumas notas sobre a tomada de posição que tivemos e a divulgação que fizemos. Foi precisamente no dia 19 de março, o dia do Pai, dia de São José, onde exortámos a construir a esperança na crise e a ter presente que os talentos que temos foram recebidos e são para ser postos a render, e que temos uma série de desafios, e lançámos aqui seis desafios fundamentais, para além do foco no combate à crise, na promoção da esperança, e na criação e justa distribuição de valor. Estes foram os principais critérios orientadores, ou seja, em todas as decisões refletir os princípios e os critérios que nos orientam, cumprir com todos os stakeholders, com os planos e os procedimentos de segurança e de defesa de cada um, manter uma comunicação aberta e franca com todos os stakeholders, em particular com os colaboradores, e atender à situação particular das famílias dos nossos colaboradores. Em circunstância alguma, e aqui por detrás está toda a nossa iniciativa de promoção dos pagamentos pontuais, não tirar partido da crise para não cumprirmos com as nossas obrigações e procurar reinventar os nossos negócios, de continuar a acreditar. Há aqui um ponto que não está, mas que eu quero reforçar e que seja reforçado do slide seguinte, que é, em todas as circunstâncias, promover o sentido de comunidade, de conjunto, de entreajuda entre os próprios líderes empresariais, e não uma busca de soluções individualizadas e muitas vezes isoladas. E, portanto, esta solidariedade tem que existir entre todos, e é isso que temos que o fazer. E, portanto, continuar com esperança este caminho, a acreditar que temos uma vocação que é nobre e que somos chamados a algo de maior, em particular neste tempo. Com toda a humildade, pormos-nos ao serviço de todos, como construtores de um futuro que Deus nos entregou, de uns talentos que Deus nos confiou, para esta criação de valor, distribuição de valor, de uma forma que seja absolutamente justa. E, portanto, queria agradecer a vossa presença e dar duas notas finais. Uma, não caberíamos em São Nicolau, como veem, nem em nenhuma das salas onde normalmente reúnem-se os núcleos, porque estaremos cerca de 200 pessoas. E também dizer que hoje também se inicia de alguma forma um novo ciclo, porque foi nomeado pela Conferência Episcopal Portuguesa um novo assistente espiritual para a SES, que é o Padre José Pinheiro, que creio que está aqui presente, e portanto a quem dou as boas-vindas e a quem agradeço. E também deixar uma nota de muito agradecimento, de muita gratidão ao Padre Mário Rui, que serviu à SES durante 20 anos e que foi uma presença bastante, uma grande ajuda no discernimento e na busca do que era a vontade do Senhor e do que era o caminho a que estávamos desafiados. E pronto, passo ao Sr. Dom Manuel e agradeço uma vez mais, e que nos ajude a ser este fermento na massa. Muito obrigado a todos. Estão a ouvir-me? Estamos a ouvir, Dom Manuel, estamos. Muito bem. Pronto. Então, muito boa tarde a todos. Da minha parte, já viram que eu tenho um quadro atrás, que é a Santa Teresinha do Menino Jesus, que me acompanha há muitos anos e que é uma ótima companhia. Eu todas as manhãs olho para ela, lembrando-me daquela frase, daquele verso da Sofia de Melbrenner Anderson, quando ela diz, em relação a Deus, que só o olhar daqueles que escolheste nos dá o teu sinal entre os fantasmas. De maneira que nos olhos daqueles e daquelas, no caso, que estavam cheias de Deus, nós também aprendemos a olhar o mundo e a vida a partir de Deus.
Uma saudação muito grande e muito amiga a todos os associados da ASEG, dos vários locais onde se encontram e agora neste local comum que nos é permitido pela tecnologia e que nos é exigido pelo tempo em que estamos. E para vos dizer algumas palavras no sentido do tema que foi proposto e que é um tema bastante sugestivo de construir a esperança. Construir a esperança que nos constrói a nós. O Papa Bento XVI, numa carta, uma encíclica que nos escreveu há anos, precisamente sobre a esperança, salve-os na esperança, ele tem esta frase, a esperança é uma virtude, porque vem de Deus, performativa, ou seja, ela realiza aquilo que anuncia, ela abre-nos o horizonte, a esperança, aquele horizonte que nós ganhamos quando olhamos as coisas a partir de Cristo, os olhos que Deus teve neste mundo, e à medida que nos abre esse horizonte, também nos ajuda e impulsiona na sua realização. A esperança é uma virtude formativa. A frase é de Bento XVI, eu acho muito sugestiva e, se quiserem, também muito operativa. Estou a falar para empresários que gostam de resultados e de decisões, então a esperança tomem-na a partir de Deus como virtude e, neste sentido, muito operativo das coisas. Estes tempos são tempos para nós todos inéditos. Nenhum de nós estava cá, julgo eu, quando foi da última grande epidemia que atingiu o nosso país, que foi aquela de 1918, em que, aliás, morreram os próprios pastorinhos de Fátima, a Jacinta e o Francisco, como tantos outros milhares de pessoas. Por isso, para nós, isto é uma experiência diretamente inédita. Claro que íamos sabendo, e vamos sabendo, de outras epidemias que graçam por esse mundo além e que estão longe de estar resolvidas. E o Papa tem mesmo recordado isso, como, por exemplo, a cólera, como, por exemplo, a varíola, como, por exemplo, o ébola, enfim, tudo isso vai engraçar, não diretamente para nós, mas para muitos seres humanos que nós também devemos ter presentes. Mas para nós, uma epidemia que é até pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada e que atinge os 5 continentes, é uma novidade triste, mas é o que é. Não é? E muitas interrogações têm posto, e nós temos ouvido, aquelas interrogações de sempre, então onde é que está Deus? Então Deus não faz nada, então os santos do céu, enfim. Estas perguntas que retornam sempre, são tão antigas, não admira que retornem agora, mas que também são uma ocasião para nós apurarmos, ou se quisermos, e ainda melhor, convertermos a nossa própria ideia de Deus. Porque nós olhamos para Deus como Deus nos olhou em Cristo. É por isso que nós somos cristãos. E como é que Deus nos olhou em Cristo? Não foi de longe, foi de perto. Aliás, há 2000 anos, quando o mundo parecia que estava também numa era magnífica, era a paz de Augusto, não é? Pela primeira vez, se tinham reunido as margens do Mediterrâneo, que era a margem do norte da África, a margem da Ásia Menor, a margem da Europa, e parecia que tudo, finalmente, ia entrar numa era nova e completa, enfim, tudo isso que andava à volta do Império de Augusto, não é? O primeiro imperador romano. Então, é nessa altura em que a humanidade se encontrou, que Deus se encontrou com a própria humanidade. Mas não foi onde as coisas, passo o termo, corriam bem. Não foi em Roma, não foi no centro do Império, não foi nos centros culturais da altura, como eram Atenas ainda, especialmente Alexandria do Egito. Não foi nada aí. Encontrou-se num lugarejo tão obscuro como é aquela aldeola de Belém, da Judeia, e depois 30 anos de vida praticamente oculta lá em Nazaré da Galileia, que também era uma terra para quem ninguém olhava. E finalmente em Jerusalém, onde entrou com um grande alarido os que lá estavam, ó Sana, filho de David, e 5 dias depois foi morto. E, por isso, a maneira que Deus tem de estar no mundo, para nós cristãos, e nós detectarmos a sua presença no mundo, não é para onde geralmente os médias nos chamam a atenção, que é para as coisas grandes, grandiloquentes, famosos, quer positiva, quer negativamente tais. Não, encontra-se assim discretamente, como se encontrou na vida de Jesus, mas totalmente como se continua a encontrar através de quantos, há 2000 anos a esta parte, reproduzem a vida de Cristo porque vivem do seu Espírito. E esses são os cristãos são os que recebem o Espírito de Cristo, é por isso que se chamam cristãos.
Como nós sabemos, a palavra Cristo significa aquele que está ungido por Deus, que tem o Espírito de Deus. E quando Jesus, com cerca de 30 anos, sai lá daquela empresa, daquela pequena empresa de construção civil, em que tinha vivido e trabalhado com o seu pai adotivo, José, carpinteiro, traduz-se melhor por pequeno construtor civil, em muitas obras que havia ali naquela altura, e que Jesus depois revela a conhecer até nas parábolas que diz sobre a construção e como é que se constrói. Ora bem, com cerca de 30 anos entra na sinagoga de Nazaré e lê aquele trecho do profeta Isaías, há séculos que esse trecho andava lá, na recordação dos crentes do antigo Israel, e lê: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar o Evangelho, a boa nova, o Evangelho. Ele está a dizer que Ele é o ungido, ou seja, é Ele que está cheio do Espírito de Deus para que o Evangelho aconteça no mundo. E vai acontecer como aconteceu, e como os 4 Evangelhos que nos chegaram nos relatam, e são para nós uma fonte constante de inspiração. E nós somos cristãos também porque somos ungidos. No nosso batismo recebemos o Espírito de Cristo para sermos cristãos. Ainda hoje, para quem leu as leituras da missa de hoje, que essas podem-se ler em casa, em qualquer lado, tendo o missal por perto, o lecionário, lá se diz que foi em Antioquia, quando aquele primeiro núcleo cristão se expandiu de Jerusalém para Antioquia, já fora do antigo Israel, na atual Turquia, na Antioquia da Síria, foi aí que os discípulos de Jesus começaram a ser reconhecidos e chamados como cristãos. Isto é, as pessoas começaram a notar que aquilo que tinha começado com Jesus e que alguns pensavam que tinham acabado enfim, na cruz e na sepultura, afinal continuava. Porque ele continuava, e muito especialmente, através daqueles com quem compartilhavam o seu espírito. 2000 anos depois, meus amigos, é cada um de vós. E agora no mundo empresarial também. O Evangelho no mundo tem muito de construção, como digo, a própria experiência de Jesus na oficina de Nazaré e daquelas cidades ali à volta, que ele depois alarga a outro tipo de construção, que somos nós todos, aquilo chama a igreja, portanto a gente reunida à sua volta, é o que a palavra significa, convocação. Como também acontece na SES e em todas as realidades agregativas do cristianismo, de então para cá, é a resposta de Deus. O resto são ilusões, são fumos, são ideias feitas ou mal feitas e rapidamente desfeitas quando as crises abalam essas pseudo-seguranças. Nós sabemos. E é por isso que a SES, integrando-se numa boa tradição, que vem com, sabemos, da UCID, da União Católica, dos Industriais e dos Agentes de Trabalho, que eu ainda conheci como jovem universitário nos anos 60, nesta esfera da ação católica, a SES tem como método o método evangélico. O método evangélico qual é? Na tradição da ação católica, que quis projetar a presença cristã no mundo, atividade e atividade, associação e associação, grupo a grupo, é isso que é o ethos da ação católica, como ela apareceu no século passado, vai para 100 anos. A SES usa o método evangélico, não podia ser de outra maneira, quer dizer, reproduz hoje aquilo que Jesus começou com o seu pequenino grupo. Em primeiro lugar, ver, e ver com olhos de ver. Qual é a realidade? Concretamente, qual é a realidade social, económica, qual é a realidade que a minha empresa protagoniza, ou sofre, ou constrói, ou reconstrói. Ver, mas ver com olhos de ver, como Jesus ensinava a ver. É muito interessante nós lermos as passagens evangélicas e repararmos como o ver de Jesus é sempre muito atento. Não há no olhar de Jesus assim abstrações, não há. E mesmo aquelas parábolas que ele encontra, que ele inventa, que ele cria, como há bocadinho a parábola dos talentos, referida por João Pedro, essas parábolas alargam ao mundo total, ao mundo de Deus, coisas muito concretas da vida cotidiana. Por exemplo, quando Jesus quer falar de Deus como Pai, não faz aqui uma grande conversa filosófica acerca da paternidade em si. Não. Conta aquela história, que possivelmente lhe chegou aos ouvidos, de um pai que tinha recebido um filho, tinha esbanjado tudo, tinha saído de casa, mas o pai nunca deixou de o esperar e ficou todo contente quando ele finalmente regressou. A parábola chamada do filho pródigo, não é? Portanto, Jesus não fala de Deus, do seu e nosso Pai, não fala de Deus em abstrato, fala a partir de qualquer coisa que certamente aconteceu e tinha chegado aos ouvidos, mas que ele depois alarga no seu significado. Quando Jesus quer falar, voltando à alusão de João Pedro,
Quando Jesus quer falar da responsabilidade que cada um de nós tem em pôr a render aquilo que Deus pôs dentro de si, dentro de cada um, em benefício dos outros, e fala do desenvolvimento dos talentos, ele está a falar de uma realidade que, antes de mais, é uma realidade económica. Hoje chamávamos investimento, não é? Pois bem, mas investir-se a si próprio, no melhor que se tem, capacidade criativa, de andar para a frente, de organizar, de criar valor, como se diz tanto na linguagem empresarial. Bem, Jesus utiliza sempre estas explicações para falar das coisas mais absolutas em termos tão relativos, quer dizer, tão circunstanciados como podem ser. E há SES, dentro desta tradição de ver, com os olhos de ver, a realidade concreta, como acontece nestes grupos de Cristo na empresa, como eu tenho a felicidade todos os meses de ouvir e compartilhar, ainda ontem, com aquele grupo que também integro, é o ver o concreto das situações, como Jesus ensina a ver. Nunca a partir do abstrato. O abstrato é o mundo das fantasias, das ilusões. O concreto. A seguir, julgar. E o que é julgar? É fazer um juízo a partir dos princípios evangélicos. Face a esta situação concreta, como é agora, tudo aquilo que esta crise nos traz, que não é apenas sanitária, é também social e económica, e de que maneira, face a esta situação e no concreto de cada uma das nossas empresas, com critério evangélico, qual é o juízo que nós fazemos? O que é correto, o que é que há de ser feito para ser associação cristã, como é o caso da ACES, Associação Cristã de Empresários e Gestores, não é apenas um rótulo, é uma realidade. Portanto, ajuizar das coisas a partir do Evangelho de Cristo, concretizando. E em conjunto, há bocadinho João Pedro falava bem, que a vantagem da ACES, e também o Jorge aludia, é o grupo. É o grupo. É nós não estarmos sozinhos, nem nos isolarmos na resolução dos problemas. Há outros homens e mulheres, cristãos também, nos quais o Espírito de Cristo também está, que também vivem e sofrem esta problemática que é geral, no concreto da vida de cada um, e que os podem ajudar. E de que maneira? Aquela velha frase de que da discussão nasce a luz, com discussão ou sem discussão, da partilha nasce luz, certamente, porque são várias cabeças a pensar no mesmo sentido e com a mesma inspiração. Portanto, ajudam. Olha, nunca tinha pensado nisto. Olha, realmente isso resultou. Olha, mas deixa-me tentar também. Como Jesus fazia, nós reparamos que mesmo naquela conversa que os evangelhos nos guardam entre Jesus e os seus discípulos, Jesus chama a atenção, olhem para este problema, como é que isto vai resolver? O que é que vocês dizem disto? E o que é que os homens dizem? E nós, Jesus partilha, Jesus conversa, faz um caminho conjunto. É a igreja também nesta acessão. Quer dizer, gente reunida em torno de Jesus. E depois a ação, deste ver com olhos de ver, deste julgar ou ajuizar das situações com critérios evangélicos. Brota certamente uma ação, pelo menos uma tentativa. Olha, vamos tentar por aqui. Olha, vamos tentar por ali. E reforçados com o apoio dos outros, connosco conversam, connosco rezam, connosco enfrentam a realidade, sabe, olha, e cria futuro. É por isso que a esperança não é apenas algo do futuro, é algo já em construção, como dizia o Papa Bento XVI, e eu repito, porque acho muito interessante a alusão, é uma virtude, porque vem de Deus, por isso é que é uma virtude teologal, a fé vem de Deus, a esperança vem de Deus, a caridade, amar como Jesus amou, ultrapassa, vem de Deus, a esperança também é teologal, porque vem de Deus, passa por nós e é performativa, não se enuncia apenas, realiza-se, vai abrindo caminho na medida em que se exercita. Como diz aquele outro ditado, também de origem espanhola, caminhante não há caminho, faz o caminho ao andar. E é assim, o próprio Jesus apresentou-se como o caminho. Eu sou o caminho. Sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é esta verdade que caminha connosco em Jesus Cristo, agora ressuscitado. Todos nós que partilhamos do seu Espírito, que ele nos ofereceu ao morrer, é a última palavra que ele diz na cruz, nos Evangelhos. Jesus, dando um brado, expirou, quer dizer, deu-nos o seu Espírito, para que a sua vida continue em nós, como depois os primeiros logo experimentaram ressuscitado e continuamos a dizer, e bem, porque ele está no meio de nós. Bom, portanto, vamos para diante, porque é assim que Deus está no mundo, como teve em Jesus Cristo e como em todos quantos e quantas partilhas do Espírito de Jesus Cristo, continua a estar. E devo dizer, meus caros amigos, que quer em relação à vida empresarial, concretamente neste grupo de Cristo na Empresa, com quem eu continuo a reunir, agora também por estes meios, enquanto não puder ser com uma presença tal e qual, é muito interessante reparar como isto é assim.
o que tem acontecido nestes 2 meses, e o que vai chegando constantemente dos ambientes familiares que se redescobrem como igreja doméstica. Esta é uma frase que tem sido muito repetida nos últimos tempos, mas agora tem um exercício permanente, porque em casa de cada um, sendo uma família cristã, a experiência de Cristo no meio deles é sentida com mais força, a oração acontece, quer feita em família, quer ligando através da internet e de outros meios àquelas celebrações que são emitidas pelos párocos das suas igrejas vazias, mas que se prolongam assim, quer outros tipos de oração, do terço, etc., quer na leitura da palavra de Deus, na partilha da palavra de Deus, entre miúdos e graúdos. Há experiências magníficas que se têm acumulado nestes 2 meses. Isto é uma resposta. Isto é Cristo no mundo. É assim que Ele está. E é assim que nós somos, como também São Paulo, logo nas primeiras gerações cristãs, experimentou e disse, somos o corpo de Cristo. Quer dizer, Ele incorpora-nos em si, dá-nos o seu Espírito e faz connosco um só. É a sua presença no mundo. E, como digo, em todos os aspectos da vida social, da vida da Igreja, esta experiência de Cristo em nós para responder aos problemas do mundo está aí para a frente. As mensagens, por exemplo, só para não vos cansar, mas as mensagens que eu recebo e que vou guardando, aquelas que vêm por escrito, vou guardando e vou depois partilhando dos nossos irmãos e irmãs, médicos, enfermeiros e enfermeiras que estão no sistema de saúde. São imagens em que a parábola de Jesus continua. A parábola do bom samaritano está ali. Como eles saem de casa, como eles se entregam inteiramente ao seu serviço, como eles regressam à noite, mas também dos bombeiros, que vão buscar os doentes, enfim, com receio e com cautela, está claro, para que a pandemia não progrida, em todos os setores, aqueles setores básicos da nossa subsistência, desde as padarias e depois enfim, a todo o comércio, que como pode vai distribuindo tudo quanto nós precisamos. As forças de segurança, coitados alguns até com muito medo, quando eles fazem estas operações stop, eles próprios têm medo que aquilo não chegue, não é? Mas as mensagens são muito bonitas e, em alguns casos, em chave claramente cristã. E mesmo em outros casos, que eles não sabem definir assim, mas nós detectamos que é o Espírito de Cristo ali a trabalhar. Esta é a resposta de Deus, não é? O sistema de ensino, o sistema escolar, o que se tem feito. E por isso eu estou muito confiante claro que era melhor que esta pandemia não tivesse sobrevindo, e será ainda melhor se nós conseguirmos, enfim, com investigação e com o sistema de saúde, resolver isto depressa. Parece que não vai ser assim tão depressa como isso, mas o mais depressa que seja possível e que não sejamos nós a atrasar, porque estamos cheios de vontade de voltar à nossa vida normal, até nas nossas assembleias e na nossa vida sacramental. Cheios de vontade. Mas, com tudo isto, há muita coisa que aparece que é bonita e que fica para o futuro. Estas redes de solidariedade, quer na vida empresarial, quer na vida social, estão aí e estão cheias de futuro. Portanto, lá está, é a tal esperança performativa. Ela vem-nos de Deus, faz-nos prosseguir, anuncia-nos o horizonte, aproxima-nos dele e concretiza-se em tudo aquilo que nos toca mais diretamente. Não se adia. Não se adia. Quando houver condições, não. E o facto dela ser performativa, a esperança em cada um de nós, e concretamente em cada um de nós, no tecido empresarial em que esteja, que cria futuro. Nós estamos à espera de haver futuro para que depois seja possível. Não. É esta esperança que nos faz criar futuro. E cria, porque quando nós começamos a ouvir os testemunhos, cria. E há aqui um último aspecto, sem vos cansar, que eu queria também frisar, e que também já foi mencionado concretamente por João Pedro, e ainda ontem apareceu muito em todas as intervenções do meu grupo de Cristo na empresa, como eu lhes disse, eu ia hoje compartilhar com todos aquilo que ontem eu ouvi, e em vários setores da atividade económica e empresarial, vários setores, que é o valor humano. Como sabem, é uma palavra muito usada, e bem, nos meios empresariais, o valor e a criação do valor e o acrescentamento do valor. Quem vê, ajuiza e age no Espírito de Cristo, portanto, como cristão, valoriza, sobretudo, a humanidade de todos e de cada um. Esse é o grande valor. E eu até acredito, e nem é preciso acreditar, eu verifico que muitas das crises, e agora não estou a falar só da crise sanitária, da crise de saúde,
muitas das crises que nós temos hoje neste mundo provém exatamente de que o valor humano é secundarizado. E depois exatamente não está no princípio, depois também não está no meio, depois também não está no fim. Aquilo que se consegue fazer em termos de valorização humana, de onde se esteja, em que os problemas nunca são resolvidos independentemente das pessoas, mas com as pessoas, o que se consiga fazer. Não estou a dar lições a ninguém, estou apenas a testemunhar coisas bonitas que tenho ouvido e vão nesse sentido. O que se consegue fazer, não apesar das pessoas, mas com as pessoas, constitui uma enorme valorização e cria um futuro sustentável. Muitas vezes, quando se fala em presente e futuro sustentáveis, falamos, e bem, dos problemas da ecologia externa, portanto, do ambiente, portanto, da não poluição, portanto, disso tudo, e muito bem. Mas não nos esqueçamos, como o Papa Francisco, que a ecologia tem que ser integral e começa pela pessoa de cada um. Quando esta personalização de tudo não é o valor máximo, então nós não vamos ter nenhum ambiente sustentável. E depois das crises sanitárias, virão as crises económicas, agravam-se as crises sociais, pelo meio as crises políticas, e depois espero que não venha nada pior. Porque se nós temos muita capacidade acumulada, muito valor acumulado para resolver os problemas da humanidade, infelizmente, também há muito contravalor e antivalor disponível para nos destruir a todos se não tivermos juízo. Por isso, meus amigos, Frente Comum, Vida Empresarial, Associação Cristã de Empresários e Gestores, uma esperança ativa e ativada. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa atividade. Os meus amigos e minhas amigas são, assim, os construtores do futuro. Obrigado, Dom Manuel, e vou pedir ao Jorge que então lhe dirija as perguntas que entretanto recebeu. Como somos muitos aqui nesta Assembleia, tinha proposto aí no chat, não sei se alguém viu, ou no bate-papo, para algumas versões do Zoom, que as perguntas pudessem ser feitas diretamente por nós, portanto, que pudessem escrever as perguntas no chat e eu, a partir daí, era a vossa voz nas perguntas ao Dom Manuel. E, portanto... É preciso que elas cheguem e até às 7 horas eu vou tentando responder. E nós vamos aproveitar até às 7 horas, até ao limite. Vou, se calhar, pedir ao João Pedro, que me tinha mandado aqui já uma pergunta, se ele próprio quer fazer essa primeira pergunta, e depois já avançamos com as outras, enquanto aqueles que quiserem possam escrever as perguntas. Não, Jorge, faz tu. A regra é tu passas as perguntas todas, está bem? Então, bem, então vamos lá começar pela primeira. A primeira pergunta era se temos tido um enorme enfoque na resolução ou delimitação de um problema de saúde. Tendo este problema controlado, outros seguirão. Desafios pessoais, familiares, sociais, económicos, surgiram novos focos de pobreza. Do que o Sr. Manuel tem visto, o que é que lhe parece que possam ser os novos problemas e como os devemos resolver? Como promover este olhar de esperança no nosso país e no nosso mundo? Eu começo a fazer uma observação gramatical. A pergunta pode ser colocada assim, mas não vai ser rapidamente que esteja controlado o problema de saúde. Eu creio que nós não vamos, pelo menos nos próximos tempos, nós não vamos, como agora se diz, interagir e relacionarmos da mesma maneira. Não vai ser possível. Não sei se leram aqui há 2 ou 3 dias uma entrevista daquele epidemiologista que está a acompanhar a situação na Suécia, que até ver parece uma situação positiva no combate à epidemia. Não fez exatamente como fizeram outros países, mas ele conseguiu assim. Aliás, ele foi, antes disso, era responsável pelo setor das epidemiologias e congéneres da própria União Europeia, e ele dizia que uma das coisas que tem resguardado a população sueca é exatamente o facto de não se aproximarem tanto e tão habitualmente e tão tangivelmente como outras populações. E depois ele fazia lá o seu discurso acerca do que acha viável e que não acha viável, mas seja como for, quer dessa província, quer de outras, nós, não digo que isto vai continuar tudo em teletrabalho, seria impossível, mas a nossa maneira de estarmos uns com os outros, a distância relativa, os cuidados de higiene, aquelas sucessivas lavagens de mãos e purificações do ambiente, etc.
Isso vai entrar no nosso cotidiano. E vai entrar no nosso cotidiano, como está a entrar, porque, pronto, este é um vírus, não se sabe se haverá vacina, esperemos que haja, mas há outros que já duram há muito tempo e que nunca foram ultrapassados. Arranjaram-se foi tratamentos que vão, enfim, simplificando as coisas e adiando as mortes. Não é? Portanto, nós temos que ter muito cuidado. Antigamente, o próprio isolamento das populações permitia um confinamento que hoje é impossível. Hoje em dia, como é que há atividade económica sem haver tudo aquilo que havia em termos de deslocações permanentes? Não são apenas de internet, são físicas. Aqui os aviões e outros meios de transporte, mas sobretudo a aviação, tudo isto fazia com que toda a gente pudesse estar em todo lado. E em grande parte estava. Como nós sabemos, até dentro do próprio grupo que existe na empresa, alguns empresários, não digo que passam a vida no ar, mas é constantemente a deslocação. Não sei se isso será possível da mesma maneira, sem prevalecer este risco das contaminações mundiais e que as epidemias se transformem em pandemias. Portanto, há aqui uma série de fatores com os quais nós temos que entrar em linha de conta e em todos os aspectos da vida social, empresarial, escolar, da economia, e até da igreja. Nós temos que começar a integrar. Só uma nota de rodapé. Nós, a nível da Conferência Episcopal, tentamos salvaguardar tudo isto, mas estamos agora também muito ocupados e até preocupados em dar indicações concretas de quando puder haver já alguma ocasião celebrativa, assim, com mais facilidade, como é que vai ser a relação pessoa-espaço. Alguns dos nossos templos são pequenos e mesmo os maiores, com aquelas distâncias que estão indicadas e que continuarão a estar enquanto o problema da pandemia não se resolver. Como é que as pessoas entram, como é que as pessoas cabem. Os padres também não podem, na sua generalidade, celebrar mais do que já celebram, até porque muitos deles já estão a celebrar contra o direito canónico. Portanto, enfim, há muitas questões que se põem e que, enfim, de certa maneira, nos obscurecem um pouco o futuro. Vamos vendo. Mas vai ser de outra maneira. Eu julgo voltar rapidamente àquilo que tínhamos em fevereiro passado, não vai acontecer. Mas, enfim, também aqui temos que ser criativos. Vamos para a frente. Muito bem, muito obrigado, Manuel. Há aqui um conjunto de agradecimentos também pela sua intervenção, vários, e há aqui algumas perguntas que nos lançam aqui a questão de como é que o que é que se pode retirar de ensinamentos desta crise, ou que aspectos positivos vê nesta crise. Portanto, há aqui uma série de perguntas todas à volta desta temática. Quais é que são essas questões assim mais importantes que o Sr. Manuel retirou desta crise? Em primeiro lugar, devo dizer que nós, como sociedade, nos portámos muito bem. Assim, de um momento para o outro, e de chofre, como a coisa foi. Não? Cada um lembra-se daquilo que, apesar de tudo, nós admitíamos no fim de fevereiro, princípio de março. Apesar de tudo, eu lembro que ainda na primeira semana de março, que é quando acontece o primeiro caso em Portugal, ainda na primeira semana de março, nós estávamos reunidos em Fátima, os bichos, e estávamos cheios de projetos. E assim também a sociedade portuguesa. E de repente, uma semana depois, vem tudo para casa, enfim, tudo recolhe a penates, e não é uma semana. Foi uma semana, foi um mês, vão 2 meses. Né? E nós, digo, aguentámos muito bem, falando assim em termos gerais, como sociedade, e não foi só o restringirmos as nossas movimentações, não foi só esse confinamento físico. Isso só por si, pronto, significa que somos um pouco disciplinados e que tivemos consciência do perigo. Pronto. Mas foi sobretudo o que então apareceu. E o que então apareceu, como há bocadinho já ia partilhar, de outros contactos que se criaram entre as famílias, até de algumas vizinhanças que se estabeleceram, porque de repente se percebeu que a vizinha do terceiro esquerdo era uma senhora sozinha, que vivia lá e que era preciso que alguém pelo menos levasse os alimentos à porta e arranjasse maneira da senhora não ter necessidades. Ou então os contactos telefónicos que se começaram a fazer muito mais, ou por telemóvel, ou de outros meios, com os nossos parentes idosos que estavam em lares e que se calhar já não víamos há um mês, há 2 meses. Aquilo que se fez em relação a outras pessoas que precisavam de ajuda. A rotina quase diária que aconteceu com tantos milhares de portugueses, de haver esta preocupação por telefonar, por saber como é que vai, como é que não vai. Eu creio que, em grande parte, isto nos tornou mais próximos.
mais próximo da consciência do perigo que é comum, porque este perigo atinge a todos, de uma maneira ou de outra, e também mais próximos em termos de famílias e vizinhanças reconstruídas, por um lado. Por outro lado, também no que diz respeito para nós crentes, enfim, à atividade que os nossos sacerdotes em geral tiveram. E de uma criatividade que tantos conseguiram, através das internets, através de todos estes meios digitais que estão disponíveis, para estar presentes junto dos seus paroquianos, para lhes enviarem, digamos assim, as suas celebrações e as suas orações, para continuarem a fazer acompanhamento espiritual, não propriamente a confissão, porque isso é secreto, não pode ir por telefone, mas o acompanhamento espiritual dos crentes, etc. O que por isso fez, com sacerdotes e com outros agentes pastorais em campo. Eu faço periodicamente as reuniões aqui na Diocese de Lisboa, ainda ontem fiz outra, com os 18 vigários das 18 vigararias da Diocese, que vai de Lisboa até Alcobaça, e aqui eles fazem o ponto da situação do que está a acontecer com eles e com os seus colegas. É uma rede imensa de contactos, em que, desta maneira, não presencial, mas desta maneira, se multiplicaram ações pastorais em relação ao que se fazia. Que estava mais confinado, com quem viesse, e naquelas rotinas habituais das nossas paróquias, movimentos e grupos. Depois também, como há bocadinho partilhava, e como eu tenho ouvido no campo empresarial, que é concretamente o vosso, dos outros meios que entretanto apareceram, não só do teletrabalho, mas outros congéneres, para que a vida das empresas funcione como possa funcionar, os contactos nacionais e internacionais se mantenham e por aí fora. Eu creio que tudo isto é um valor para o futuro. Eu creio que tudo isto é um valor para o futuro. Nas diversas acessões da nossa sociedade, na resiliência que ela tem demonstrado e na criatividade que ela tem demonstrado e nas vizinhanças reencontradas e nas redes de solidariedade que aconteceram, eu creio que isto é um valor. E é o melhor valor que nós temos agora para a reconstrução que há de vir. E por isso eu estou confiante. Essa é uma pergunta que aqui muitas pessoas têm feito aqui também, é no fundo neste retomar das celebrações dentro da Diocese de Lisboa, que trabalho é que a Igreja está a fazer para se preparar para esse momento, não é? No fundo, como é que está a preparar esse momento? E depois há todo um conjunto de questões também relacionadas entre esta relação entre o Estado e a Igreja durante este momento. Sim, bem, aqui não é propriamente o Estado que está em questão, são as autoridades de saúde. As autoridades de saúde são estatais e é por isso que entra o Estado, não é? Porque isto é um problema pandémico. Nós não estamos a falar de um problema cultural assim no vago. Estamos a falar de um problema de saúde. Isto é um problema de saúde, no sentido amplo do termo. E por isso temos que ter em conta aquilo que nos diz a investigação, aquilo que nos diz o corpo clínico, aquilo que nos diz, no caso, a Direção-Geral de Saúde, que é quem tem a obrigação de recolher e veicular informação, e é isso que está. Portanto, não é o Estado que às vezes aparece assim de uma maneira um tanto fantasmagórica, não. São as autoridades de saúde, isso é que nos importa. Não? E como certamente repararam, ainda antes de ser decretado o primeiro estado de emergência, nós, vendo o que estava a acontecer nas escolas e no encerramento das escolas, começámos a dizer as catequeses presenciais vão parar, porque os alunos são os mesmos, em grande parte. Os meninos e meninas que vão à escola são os meninos e meninas que vão à catequese. Cuidado, se as escolas fecham, nós fechamos também, e tem sido enorme o trabalho que as nossas dezenas de milhares de catequistas, que são dezenas de milhares, uma diocese como Lisboa são mais de 7 mil, uma diocese como o Porto, quando lá estava, eram mais de 10 mil. Sobretudo senhoras que fazem um trabalho fantástico para chegar e continuar a chegar aos seus catequizantes, meninos e meninas. Portanto, isso até partiu de nós, antes do estado de emergência. Compartiram, pois, também aquelas indicações para nós interrompermos as celebrações comunitárias, porque não podíamos garantir que o vírus não se transmitisse facilmente. Nós estamos cá para resolver o problema, não é para o agravar. Não é? Agora, em relação ao futuro, é aquilo que eu estava a dizer há bocado, nós temos um grupo de trabalho onde também está gente de medicina e gente da pastoral, com certeza, e também a ver o que é que está a fazer lá fora, o que é que está a fazer na Espanha, na França, na Itália, na Alemanha, com avanço e com recuos, porque às vezes há alguma precipitação que dá mau resultado, tem dado. Nós estamos a ver e a colher todos esses dados para ir dando indicações possíveis, porque nós estamos diante de uma situação nova. Nós não podemos dizer, olha, vamos fazer como fizemos. Como fizemos quando? Nunca fizemos. Nunca fizemos, portanto estamos a ir com muito cuidado. Isto também me lembra
o outro verso da Sofia de Mel Braga, quando ela se refere àqueles nossos navegadores, não é? Do século XV e XVI, que não conheciam o mundo que estavam a descobrir, portanto não tinham mapa, eles sabiam lá o que é que estava a seguir ao próximo cabo, não sabiam. E então ela tem um verso que eu tenho lembrado muito nesta situação, que é assim: eles navegavam sem o mapa que faziam. Navegavam sem o mapa que faziam. E nós aqui, como não nos queremos precipitar, porque uma precipitação que significa o vírus à solta e significa morrer gente. É o que a gente não quer de certeza, porque é o que Deus não quer de certeza. Deus é o Senhor da vida. E por isso, com muito cuidado, a pouco e pouco iremos dando indicações. Vamos lá ver se para a próxima semana já conseguimos dar um pequenino esboço. Aliás, a semana passada já demos um pequenino esboço de indicações genéricas, mas sim mais precisas. Porque realmente o problema da lotação dos nossos espaços para garantir aquela distância social. O problema de tudo aquilo que é tocar, não é? Que é tocar. Já nem falo da comunhão na boca, mas tudo o que seja tocar, não é? É muito complicado, porque os médicos nos dizem que isso é o principal veículo de transmissão do vírus. E se nós estamos todos com a máscara, depois como é que é? Há aqui uma série de problemas que, pela sua novidade, fazem com que nós tenhamos de ser necessariamente muito prudentes. E tenho a certeza que mesmo algumas pessoas gostariam que andássemos mais depressa. Se a coisa não corresse bem, seriam as primeiras a dizer que não fomos prudentes suficientemente. Sejamos prudentes, como os Jesus nos ensina a ser, não é? Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Bem. Manuel, temos aqui outro conjunto de perguntas mais relacionadas com a questão económica. Aqui alguém nos pergunta que este balanço entre a segurança sanitária e a segurança económica, uma obriga ao fecho e preserva a vida no curto prazo, outra à manutenção da economia e à saúde económica e social a médio prazo. Como deve um cristão empresário gerir este balanço? Ou aqui outro pergunta como é que, com as consequências económicas desta crise, serão enormes e obrigarão gestores, crentes e não crentes, a tomar decisões difíceis que podem chegar ao despedimento. Como é que um gestor cristão lida com o processo de decisão no que se refere a este drama do despedimento? Olha, diz, Jorge. Não, há aqui uma terceira também sobre o teletrabalho. Pois, é um bloco de questões que se pode concretizar assim. Como é que também no mundo empresarial se pode responder a um problema desta dimensão e que meios técnicos podem ajudar-nos a resolver o problema. Bem, a minha resposta é: como é que o mundo empresarial pode resolver um problema tão vasto? A minha resposta é: só por si não pode. A minha resposta é: só por si não pode. E é exatamente por isso que nós nos constituímos enquanto sociedades e enquanto sociedades organizadas como Estados. O que é que são os Estados? São aqueles órgãos que nós criamos para gerir o bem comum. E por isso todos nós contribuímos para essa máquina, passo o termo, para depois chegar onde nós só particularmente não podemos chegar, e por isso, ao mesmo tempo, incentive e ao mesmo tempo supra aquilo que cada realidade social só por si não consegue fazer. E como isto hoje, em termos de globalização e de mundialização também social e económica, é assim mesmo, mundial e global, são necessários estes meios de articulação entre os Estados. No nosso caso é a União Europeia, mais proximamente. E por isso, esses primeiros órgãos do bem comum têm que entrar aqui e têm que entrar aqui plenamente. Entram aqui plenamente, e isto é o princípio da solidariedade, mas também entram aqui respeitando o outro princípio, que é o da subsidiariedade, de que tantas vezes temos falado. E já agora vale a pena resumir, pela enésima vez, os 4 princípios permanentes da doutrina social da Igreja. Ou seja, quais são os 4 princípios, quais são as 4 orientações que nós, a partir da atitude de Jesus Cristo e do que essa atitude tem acrescentado ao longo destes 2000 anos, propomos para que as questões se resolvam bem. Em primeiro lugar, já aqui foi dito, naquela intervenção há bocadinho de João Pedro, o princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa humana é o principal valor deste mundo e nunca pode ser dispensada nem ultrapassada. Não pensemos resolver qualquer tipo de problema dispensando a pessoa humana. A humanidade soma transtornos imensos, guerras mundiais que já foram 2, tirando a Guerra Mundial em pedaços, a que o Papa Francisco tanto se refere, por continuar aqui e ali. Exatamente porque este valor da pessoa humana é desconsiderado.
Não foi há muito tempo, por exemplo, há 20 anos, ainda se ouvia falar de continentes dispensáveis. Dizia-se isto a propósito, por exemplo, da África. Quando nós entramos nessas dispensabilidades e em que a pessoa humana é relativizada, tudo o resto cai por terra, mais cedo ou mais tarde. Mesmo que se pareça resolver no imediato e acrescentar valor material rapidamente, a fatura é muito cara. A decepção, a frustração aumenta imenso. Aquilo que tem acontecido entre as duas margens do Mediterrâneo, com estas migrações em massa, que também são fruto, entre outros aspectos, muitos outros aspectos, há aqui muita coisa implicada, mas também são fruto da globalização mediática, porque agora lá onde não há nada, há uma televisão e há uma internet, e sabe-se que mais acima há e há muito para os outros. Isto, obviamente, que, enfim, em termos de desgraça, a cicata à vontade a fugir e de ir à procura. Nós não temos resolvido este problema. Não resolvemos há 10 anos, não resolvemos há 20 anos. Isto vai ser uma fatura muito cara. Nenhum país vai conseguir resolver isto sozinho. Isto tem que ser resolvido em termos da União Europeia, no que a Europa diz respeito, e em termos mais vastos no que diz respeito a outros espaços. É um caso típico em que, quando a dignidade da pessoa humana não prevalece como valor fundamental, os problemas, mesmo que no curto prazo pareçam resolver-se para alguns, no médio e longo prazo trazem problemáticas maiores de todo o tamanho. Eu recordo aqui, só para vos dar um exemplo trágico, que quando se resolveu mal a Primeira Guerra Mundial, com aquelas conferências de Versalhes, Saint-Germain e por aí fora, o Papa da altura, ninguém o quis ouvir, que era o Papa Bento XV, o Papa da altura avisou: vocês estão a resolver tão mal esse problema, pondo as culpas todas apenas do lado da Alemanha e da Áustria. Vocês vão desmantelar o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Vocês vão resolver isto tão mal, vão criar tal frustração nas populações, que a maior parte delas não tem culpa nenhuma nos acontecimentos, que isto vai originar uma coisa pior. E 20 anos depois vem a Segunda Guerra Mundial. Portanto, quando a pessoa humana e a sua dignidade não prevalece no seu conjunto, em todos e cada um, não se resolve a prazo problema nenhum. Eu não quero fazer alusões muito concretas, mas aquele boom turístico que Portugal teve também significou muita coisa mal feita, em termos concretamente de dignidade da pessoa e dignidade do trabalho, de generalização da precariedade, de gente mal alojada e que agora se reparou que eram autênticos viveiros de Covid. Nós não resolvemos isto. E como não resolvemos, agora temos um problema acrescido. Mas isto pode-se generalizar nos diversos campos, quando a dignidade da pessoa humana, que é o primeiro princípio permanente ou essencial da Igreja, não está aí na base. O segundo princípio é o do bem comum. O princípio do bem comum que é que em cada sociedade organizada, ou seja, em cada Estado, o Estado é a sociedade organizada, era assim que nós aprendíamos antigamente no liceu. O que é o Estado? O Estado é a sociedade politicamente organizada, era assim o refrão. Em cada sociedade organizada, em cada Estado, se recolha um conjunto de meios que permitam a realização plena de cada um dos cidadãos. A realização plena tem a ver com a parte material, tem a ver com a parte de organização e de trabalho, tem a ver com as comunicações, tem a ver com a saúde. O bem comum é para isso que existe o Estado. O bem comum. E estes dois princípios têm de se articular com mais dois, que são a tal solidariedade, para que ninguém fique de fora, e a subsidiariedade, para que as instâncias do topo, concretamente o Estado, não dispensem, mas acatem, promovam aquilo que a iniciativa dos cidadãos, pessoalmente ou em grupo, que é o caso dos grupos empresariais, possam fazer por si em benefício comum. E é exatamente na conjugação destes dois fatores que, mais uma vez, as coisas se vão resolver. Nós precisamos de Estado e de cooperação entre Estados, com primeiros órgãos do bem comum, para resolver aquilo que nenhum grupo pode resolver por si. Nenhum grupo empresarial pode resolver por si. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de suscitar e apoiar aquilo que cada grupo empresarial ou outro possa fazer por si. Porque, senão, é a minimização das pessoas, é, enfim, o desprezo daquilo que cada um poderia proporcionar, enfim, e é o empobrecimento geral. Portanto, é na conjugação destes princípios que as coisas poderão ter caminho. Mas isto está tão comprovado historicamente que até, às vezes, já nos custa repetir. Porque isto é tão comprovado historicamente que quando falta algum destes princípios, as coisas não em nada
ou totalitarismos, ou individualismos desbragados, ou as pessoas desprezadas, ou grupos de fora, ou enormes clivagens socioeconómicas. Isto é tão comprovado, repito, às vezes até dá pena repetir. Manuel, estava aqui, a pessoa que me fez esta pergunta do teletrabalho estava aqui a insistir, é na sequência do que o Manuel disse. Mas isso... Era perceber se esta tendência, que há muitas empresas hoje em dia que acham que, no fundo, o teletrabalho pode ser o futuro e que faz sentido que mesmo depois da crise as pessoas continuem a trabalhar em teletrabalho. A pergunta que é feita é se faz sentido. Jorge, alguma coisa se fará como se tem feito e tem resultado. Mas não se pode fazer tudo. E toda a gente, basta ouvir o mundo empresarial ou outro, sabe que muitas ideias e muitas iniciativas surgem assim espontaneamente pelo convívio. Sim. As pessoas sabem, as histórias são mais que muitas, as ideias são mais que muitas, que surgem exatamente porque as pessoas se encontram. É assim que faz chispa, que faz faísca. É preciso carregar o isqueiro. E essa era a pergunta, era se do ponto de vista humano, se isto não dava um isolamento muito grande de cada um no futuro. Não pode dar, porque nós nem aguentaríamos. E qualquer dia aparecia algum Big Brother, um super Big Brother, com uma enorme capacidade telemática, nos levava a todos atrás. Não faltava, tem que se encontrar. Quanto mais não seja para tomar a bica no intervalo. Muito bem. Temos aqui mais 3 perguntas, só se calhar não vendo aqui mais. Peço desculpa de estar a agregar algumas todas num bolo, mas são muitas e não é possível. Até assim não se repetem os temas, é bom. Muito bem. Então, vamos aqui. Havia uma pergunta que era aqui à volta do Congresso das Associações de Profissionais Católicos, que sei que o Manuel tem muito apego e interesse nessa relação, e perguntam se não devíamos voltar a promover este Congresso para que em conjunto possamos construir uma nova visão do mundo, da área de trabalho, economia, saúde, ambiente, etc. Absolutamente. E aí não duvidem, não é? Não duvidem que tenha a perna, passo o termo. Ou seja, isto vai mesmo acontecer. Por aquilo também que eu estava a dizer antes, isto é muito importante. E até agora ainda é mais importante. Os vários profissionais católicos, os vários ramos, tenham uma ocasião em que se encontrem, digam o que fizeram e como é que estão a criar futuro. É muito importante. E assim se sugestionem mutuamente e andem para a frente. Olha, afinal não estamos sós, olha, é possível. É fundamental. E se já era fundamental antes, quando nós fizemos o primeiro congresso, e eu tive a ocasião de dizer que não era um congresso, era o primeiro congresso das Associações Profissionais Católicas, e espero que aquelas comunicações sejam realmente publicadas, porque são preciosas, não é? Já lá vão os meses, mas continuam a ser preciosas e cheias de sugestões, para que profissionais dos diversos ramos, para que juristas, para que médicos, para que professores, enfim, toda essa gente que anda na galáxia catolicismo, se encontre, se motive e proporcione melhor futuro exatamente pela partilha do que fazem. Isso é fundamental, isso não tenham dúvidas, isso está na ordem. Não digo que está na ordem do dia, mas está na ordem dos meses. Pode ser que haja aqui alguns também membros de outras associações que depois nos temos que juntar para retomar esse pedido. Há aqui uma pergunta também sobre a própria crise na Igreja, mas económica. Aqui alguém pergunta aqui se perante esta falta de esmolas, das missas e tudo mais, como é que também se pode apoiar a Igreja e como é que a Igreja, o que é que se pode fazer pela Igreja? É efetivamente um problema, como os meus amigos sabem. Nós falamos assim, Igreja em geral, não é? Mas nós católicos sabemos que a Igreja se articula, no caso português, em 20 dioceses, cada uma delas autónoma das outras. A Igreja não é uma organização nacional. A Igreja é uma organização diocesana, em torno de cada bispo, e em Portugal são 20 dioceses. E há mais uma diocese não territorial, que é das Forças Armadas de Segurança, portanto são 21 núcleos diocesanos. E depois todas elas articuladas com a diocese de referência, que é a diocese de Roma, onde está o sucessor de Pedro. E esta é a organização básica da Igreja. Depois existe em cada país a chamada Conferência Episcopal, que é um órgão absolutamente paritário, em que ninguém manda em ninguém. Cada bispo é soberano na sua diocese, mas nós compartilhamos muitos problemas que são comuns. Muitas ações que são comuns e que só em comum se têm que fazer. Olha, o que acontece em qualquer domínio, o domínio
da transmissão da fé e da catequese, que se faz também a nível interdiocesano, não é supradiocesano, é interdiocesano. Aquilo que se faz a nível da liturgia e da oração, toda a vida litúrgica. Estamos agora a preparar a tradução, que é a nova tradução portuguesa do Missal Romanos, que nos mandou a Santa Sé, portanto é uma coisa que estamos a fazer em conjunto. Aquilo que se faz a nível do sócio caritativo, por isso temos as Cáritas diocesanas, também ajudadas por uma Cáritas portuguesa, mas é basicamente em cada diocese que as coisas funcionam. Portanto, em qualquer ramo é a nível diocesano. Depois, como é que isto tudo se sustenta? Basicamente a partir das comunidades cristãs. As comunidades cristãs, as paróquias, não só, dispõem de algum do dinheiro que recolhem entre si, entre os próprios paroquianos, e entregam às respectivas dioceses para fazer ações comuns. Por exemplo, tudo aquilo que é a formação do clero, os nossos seminários, tudo aquilo que diz respeito ao sustento do clero, completamente o clero idoso, o clero que já não está, repito, digamos, no ativo, não é? Tudo aquilo que diz respeito a património comum. Nós temos muito património que às vezes só nos dá despesa, não nos dá rendimento nenhum. As pessoas olham, ih, que grande casarão. E nós pensamos, era até melhor não termos. Mas, enfim, temos que cuidar, uma vez que isto nos foi entregue. Portanto, há aqui uma série de realidades, aquilo que as Cáritas diocesanas enfrentam, vou falar aqui pela Cáritas diocesana de Lisboa, que tem sido inexcedível nestes 2 meses, a recolher ofertas e distribuir ofertas, mas as ofertas vêm das pessoas. Ou seja, nós não temos, como acontece na nossa organização coletiva como Estado, uma recolha geral de impostos aos cidadãos que depois distribui de cima para baixo ou do centro para a periferia. Nós não temos isso, é exatamente ao contrário. Essas contribuições são das comunidades, antes de mais para sustento, no fim das suas igrejas, dos seus serviços, dos seus párocos, e depois há alguma coisa que sobra, chega às dioceses e as dioceses vão correspondendo na medida que podem. Nesta pandemia, como não há celebrações comunitárias, como não se fazem as recolhas dominicais, as coisas, em alguns casos, estão complicadas. Mas os nossos padres têm posto os seus paroquianos a par disso, de uma maneira ou de outra, e até ver, concretamente nestas dioceses onde eu estou agora, portanto, aqui nessas cerca de 300 paróquias da Diocese de Lisboa, até ver, nós conseguimos ir aguentando o balanço com esses contributos dos fiéis, que são os primeiros a virem ter connosco, e são lá os que os consideram com dificuldade. Até ver, temos conseguido. E julgo que nas outras dioceses também. Há um outro problema, é que depois, agregadas às paróquias e agregadas às dioceses, há muitas instituições de solidariedade social. Como sabem, 60% das IPSs, das instituições particulares de solidariedade social de Portugal, são instituições que estão, de uma maneira ou de outra, ligadas às dioceses ou que se reconhecem como católicas e têm estatuto canónico de católicas, como, por exemplo, é o caso das Misericórdias. Mas muitas destas instituições, repito, todas elas autónomas, mas todas elas enquadradas canonicamente, cada uma segundo o seu direito próprio, todas estas instituições têm muitos colaboradores civis, empregados, não é? E às vezes põe-se, e muitas vezes põe-se, e já se põe o problema do seu sustento, não é? Porque são contratos de trabalho que é preciso garantir, enfim, evitar, na medida do possível, os lobbies e etc. Vamos fazendo isto como podemos fazer, mas, repito, até agora com muita correspondência da parte dos créditos. Muito bem, também ficamos mais alerta para esse... Eu há bocadinho disse logo, mas queria dizer layout, eu creio que vocês perceberam. Muito bem, daqui 2 perguntas, temos um pouco mais de 14 minutos. Daqui 2 perguntas para finalizar. Uma primeira era sobre as Jornadas Mundiais da Juventude. Aqui a pergunta é como é que as Jornadas Mundiais da Juventude se sempre realizam um ano depois, e depois como é que isso também pode ser fator de esperança, como é que pode ajudar a construir a esperança? A Jornada Mundial da Juventude, como sabem, não é uma iniciativa das igrejas em Portugal. Ela vai se realizar na Diocese de Lisboa, mas não é uma iniciativa da Diocese de Lisboa. É uma iniciativa dos Papas. Elas começaram com São João Paulo II e são iniciativas do Papa, da Santa Sé. Claro que há candidaturas, cidades, candidaturas umas vezes espontâneas, outras vezes um pouco superadas, lá, se não se querem adiantar, e depois essas candidaturas que são aceitas ficam encarregadas de, na dependência dos organismos da Santa Sé,
realizarem a Jornada Mundial da Juventude. E foi assim que, em janeiro do ano passado, o Papa marcou a Jornada Mundial da Juventude de 2022 para Lisboa. E começámos a trabalhar, criou-se o chamado COL, que é o Comitê Organizador Local é a Centro Nacional, em colaboração com o Dicastério Romano, em estrita colaboração, porque as indicações vêm de Roma, e, digamos, também a própria organização das jornadas já está muito pré-formatada, depois aplica-se aos países, mas quer o decorrer de cada jornada, quer aquilo que se faz antes, já está tudo muito treinado, né? Começou nos anos 80, já tem muito treino, já passou por vários continentes, ainda não conseguiu fazer-se nenhuma em África, é uma grande vontade da parte da Santa Sé, mas ainda não se encontrou possibilidade de fazer. Talvez por causa disso, Portugal está aqui tão tiradinho já com o Atlântico e com tantas ligações africanas, talvez isso tenha sido um fator determinante para a indicação de Lisboa para a organização da próxima jornada. Enfim, tudo isso estava a andar e muitas coisas continuam a andar. Por exemplo, na preparação catequética dos adolescentes de hoje, que serão os jovens da altura, através de um sistema de catequese chamado CIS, que está a dar imenso resultado, com muita adesão da parte dos adolescentes e dos catequistas de adolescentes das 20 dioceses portuguesas. Está a ser um êxito e que vai continuar em força, não é? E outras organizações mesmo materiais, em colaboração, necessariamente, com as autarquias, portanto, com a autarquia de Lisboa e com a autarquia de Loures, uma vez que, estando a jornada marcada para a continuação do Parque das Nações, já atinge os dois concelhos. Enfim, muita coisa planeada, programada, como tem de ser. O próprio Estado reconheceu que pode ser uma boa altura para valorizar aquela margem do Tejo a seguir à Expo, que ficou de fora da Dita Cuja, portanto, tudo que fica para oriente do Parque das Nações, né? E por isso reconhecem o valor social de uma iniciativa deste género. Bem, entretanto, apareceu a pandemia. E em Roma, naturalmente, começaram a fazer contas. E começaram a fazer contas não só à Jornada Mundial da Juventude, mas a outras atividades programadas a nível mundial. Por exemplo, para o verão do próximo ano, 2021, estava programado em Roma o grande Encontro Mundial das Famílias, que é também uma organização de grande peso, que envolve gente de todos os continentes. Ora, dentro de um ano, parece muito difícil que o problema da pandemia seja resolvido a nível mundial, que as pessoas possam circular com essa facilidade em grande número, concentrar-se em multidões em Roma, não. Quer por razões económicas, quer por razões sanitárias, Roma disse, temos que adiar um ano a Jornada Mundial da Família. Ora, adiando um ano a Jornada Mundial da Família, é que vinha a seguir, e vem a Jornada Mundial da Juventude, vai para outro ano também, e outras realidades a nível mundial. Quando o cardeal Farrell, que é o responsável pelo dicastério, pelo serviço romano, onde também se incluem jornadas, me falou, aqui há uns 15 dias, e ele disse-me isso mesmo, ao senhor cardeal, veja lá, isto vai ser muito difícil. Também temos a Jornada Mundial da Família para fazer antes, não pode ser para o ano. E depois, daqui a 2 anos, pelo menos, as famílias começarão a ter algum fogo, porque isto também envolve muito dinheiro. Isto não se pode fazer sem inscrições, toda a parte, deslocações. E ele é norte-americano, se calhar também estava a pensar nos jovens americanos, estava com certeza, as viagens, enfim, a disponibilidade das famílias, por razões de saúde e por razões económicas. Todas estas organizações mundiais tiveram que ser adiadas um ano, e bem, a nossa jornada também é para 2023. Devo dizer, parece muito tempo, mas não é muito tempo. Quer dizer que nós agora temos para a frente aquilo que tínhamos para trás quando começámos a pensar nisto. Nós começámos a pensar nisto em 2017, portanto, passaram praticamente 3 anos até agora temos mais 3 anos. E para quem está diretamente envolvido no assunto, o 2017 parece que foi ontem ou anteontem, 2023 é já depois da manhã. Porque o investimento, a organização, a mobilização em termos mundiais é de tal ordem, de um tal gigantismo. Nunca se fez uma coisa assim em Portugal, nunca se juntou em Portugal 1 milhão de pessoas ou mais vindos de todo o mundo durante tanto tempo, porque eles vão começar a chegar um mês antes. Portanto, isto é tão gigantesco em termos de infraestruturas que eu dá-me a ideia que todos os implicados até respiraram um bocadinho mais, porque é melhor ser depois da manhã do que seja amanhã.
E o entusiasmo não está a faltar nem da parte dos jovens, nem da parte de todos os envolvidos. Vamos aproveitar melhor este tempo para fazer uma grande evangelização e catequização, como está a acontecer através desse programa que eu já vos disse, o CIS, está em enorme adesão nos nossos adolescentes, nas nossas catequeses, para chegar depois da manhã, vivos e com boa saúde de corpo e de espírito, ao verão de 2023. Manuel, antes de lhe fazer a última pergunta, queria só propor aqui ao Padre Zé Pinheiro, que tem missa às 7. E que eu, Jorge, e que eu aproveito para felicitar vivamente neste serviço que a Conferência Episcopal lhe pede e que ele fará certamente muito bem e ao mesmo tempo agradecer ao Padre Mário Rui o trabalho que teve ao longo de tantos anos na dinamização da ACES. Estava a faltar isto, mas não podia faltar. Muito obrigado. Padre Zé, só uma palavra, estamos muito pouco tempo, mas... Boa tarde a todos, boa tarde ao Sr. Dom Manuel. É a primeira vez que estou presente numa iniciativa da ACES como assistente nacional. É uma grande honra, é uma grande alegria, uma grande responsabilidade. Agradeço a confiança da Conferência Episcopal e também o convite da direção para este serviço à Igreja e dizer que contem com a minha oração, contem com a minha disponibilidade, com o meu trabalho e por isso aqui estou e obrigado. E obrigado também por esta conferência, Sr. Dom Manuel, sempre muito esclarecedora e que com certeza nos vai ajudar a todos muito neste tempo que estamos a viver. Muito obrigado. Obrigado, Padre Pinheiro, um grande abraço. Obrigado, Sr. Dom Manuel. Obrigado. Então, ia lançar a última pergunta, que tem a ver aqui com o mês de Maria. E há aqui alguém que pergunta que conselhos Nossa Senhora, Mãe, Esposa, nos dá para vivermos estes tempos tão incertos e suscitam tantos medos. Muito bom, muito bom. Essa alusão à Nossa Senhora é a melhor maneira de concluir. Acabar não, porque a gente nunca acaba, mas de concluir este encontro. E nós já sabemos o que é que Nossa Senhora nos diz. Lembram-se quando nas bodas de Caná a festa estava a tornar-se um fiasco, no caso faltava o vinho, e Maria disse aos serventes, apontando para Jesus, façam o que ele vos disser. E nós sabemos o que é que Jesus nos diz. Diz para nós cuidarmos uns dos outros, porque ele pôs-nos nas mãos uns dos outros, como ele próprio cuidava tanto do físico como do espírito, tanto do pão material como do pão espiritual, que é ele próprio. E por isso o que Nossa Senhora me está a dizer é aquilo que disse em Caná. Façam o que Jesus vos disser. E creio, e tenho a certeza, por experiência própria e por tudo aquilo que ganho das reuniões mensais do grupo de Cristo na Empresa onde estou, que há muita gente a fazer, no seu caso e na sua empresa, o que Cristo manda. Cuidar dos outros para cuidar de si. Muito bem. Muito obrigado, Dom Manuel.